Só um segundinho. É, Fala galera, tudo bom? Hoje eu estou aqui com o Jean Franco, cara, de uma das marcas de bateria que eu estou ficando surpreendido. E ele vai falar um pouquinho mais para vocês. Jean, essa marca, quanto tempo ela está no mercado? A Airbus, ela iniciou as atividades como reformadora de baterias em 1978 e iniciou a fabricação de baterias de alto em 1987. E a partir daí houve uma evolução na bateria de alto e hoje nós somos relevantes na fabricação de baterias de motocicletas. Hoje nós colocamos no mercado ao redor de 180 mil baterias mensais. 180 mil? No geral, No entre geral, motos Brasil e todo. carros. Não, só Só moto, motos. só Só motos. motos. Carros é uma produção à parte. Totalmente à parte. Bacana. No quesito das motos, eu vejo que muitas marcas que eram de autos, que pegavam toda a sua autoridade nos autos, hoje estão vendo essa necessidade também de migrar para bateria de moto. Mesmo porque boa parte das baterias de motos são importadas, né? E Não, ter não, a maioria das baterias hoje no Brasil utilizam baterias brasileiras, fabricadas brasileiras no mesmo, território brasileiro. certo? E como que funciona o quesito da fabricação da bateria hoje? Assim, algumas pessoas pensam que você vai lá na loja e tá lá 1 ano, 2 anos a bateria lá. Como que funciona todo esse processo da bateria? A bateria é um organismo vivo. A partir do momento que ela é montada, ela começa a produzir energia, porque ela é uma bateria selada para a motocicleta, porque ela não pode derramar a parte interna, então ela é selada. O ideal, como faz a Airbus, ela produz a bateria, imediatamente ela entrega para o cliente, o lojista, e o lojista faz a venda ao consumidor final. E esse é um dos diferenciais da Airbus. Nós não temos estoque de produto acabado. Com isso, nós damos o maior prazo de garantia do mercado, que são 12 meses para o consumidor final, que essa bateria ela vai ter uma vida útil ao redor de 3 anos. Tá? E com isso, o outro diferencial é o CCA. As pessoas precisam prestar atenção no CCA da bateria. Quanto melhor, maior for o CCA, melhor será a performance da bateria na moto. Porque hoje a bateria a moto foi dimensionada para não ter o carregador de celular, e hoje a moto tem, não ter o rastreador e não ter o alarme. Ela foi dimensionada para ser a motocicleta, e nós fomos incluindo todos esses itens que consomem energia. Então, quanto maior o CCA da bateria, melhor e maior vai ser a vida útil dessa bateria na motocicleta. Seria praticamente assim o que está acontecendo hoje, né? Por exemplo, fui colocar um alarme na minha moto e a primeira coisa que perguntou assim, qual bateria que você está usando, tudo. Então ele fez de forma correta me perguntar isso. E sim, Extremamente correto. Então, ponto positivo para o meu mecânico aí, que foi extremamente profissional. Mas o que está acontecendo é que o pessoal está colocando muito acessório, fazendo um monstro para pouco coração e realmente manter aquilo funcionando, né? sim, e você tem que dimensionar a bateria para todos esses itens a mais que a bateria, que a moto tá tendo. Tá? E hoje você não consegue desassociar o celular da motocicleta, principalmente com as entregas rápidas. Sim. Tá? Então você é obrigado a ter. Ficar sem o celular na rua, ficar sem entrega, ficar sem dinheiro e já não valeu a pena, O celular virou órgão vital de todos nós, né? Seja para o entregador ou para literalmente. nós mesmos. Né? A Então, nossa vida está ali, tá ali, praticamente. Perder um celular é um atraso é um tremendo. problema. Então você tem que sempre cuidar da bateria e principalmente a motocicleta, onde 90% dos problemas que o mercado alega ser da bateria não são da bateria. Estão exatamente na motocicleta, por vários itens que são substituídos por itens de menor qualidade. E isso faz com que a bateria tenha que trabalhar mais e ela vai ter um tempo de vida útil mais curto.
Por mais que você compre uma super bateria, a melhor bateria do mercado, se você sobrecarrega ela, a Exato. chance de Se a perda. manutenção da tua motocicleta não é bem feita e a substituição dos itens da parte elétrica e eletrônica não forem de boa qualidade, o problema não é a bateria. O problema é como você está mantendo, se é que está fazendo a manutenção da moto e quais itens você está colocando, quais componentes. É muito comum para o motociclista mesmo ele fazer os básicos, né? Aquilo que não é nem o manual, aquilo que ele ouve dos outros vai fazendo, que é quanto ao óleo, a quilometragem correta, a gasolina, que você não pode deixar faltar. Mas essas são coisas extremamente básicas. E eles sempre pensam quanto à mecânica, e a parte elétrica acaba ficando um pouco de lado nesse quesito do zelo, do cuidado, né? Outro exemplo, que consome bateria. A moto foi dimensionada para usar uma lâmpada H4 ou uma lâmpada LED normatizada pela montadora. E aí o consumidor vai no mercado e compra uma lâmpada LED acima, com uma luminosidade muito maior, que vai consumir bateria. E essa lâmpada não foi normatizada pela montadora. E o pior, essas lâmpadas, além de tudo, elas ofuscam quem vem no sentido contrário. É, Tem várias consequências. para alguns parece bom, parece, igual eu vejo, infelizmente tem uma coisa que tem muito e eu não gosto muito, que é o estrobo. E aquilo Proibido por lei. proibido e puxa muito, assim. Então são Exato. dois erros, não somente pela lei em si, mas pelo desgaste que ele está levando ao próprio equipamento, né? Exatamente. Isso não somente no quesito da bateria, porque vai tirando, querendo ou não, vai ter que tirar energia de outras coisas, que vai afetar a vela, que vai afetar outros componentes que são vitais para a moto, né? Principalmente a parte de fiação, porque a fiação não foi dimensionada para aquela lâmpada. Pior ainda, fora da norma da montadora. Trazendo aí um risco de aquecimento, até mesmo de autocombustão, E vai ter que, uma hora ou outra, vai ter que substituir toda a fiação. por conta disso. Trazendo Exato. todas essas ideias. Mas você está Uma colocando. coisa vai puxando a outra dentro da motocicleta, porque como o corpo humano está tudo interligado. O corpo humano é uma máquina e a moto é uma máquina. Tudo interligado. Eletrônica e mecânica, ela está totalmente conectada. E uma dependendo da outra, né? Se Exatamente. faltar o que falta um, afeta o outro e Exatamente. vice-versa. Isso é bacana. E o que difere hoje a Hermes das demais marcas? Eu vejo que ela tem uns diferenciais, tem algumas coisas que realmente trazem a importância de realmente você verificar não somente no quesito de amperagem, né? Porque para mim antigamente era a amperagem, aliás, o preço, a amperagem e se realmente aquilo ali é o que caberia na minha moto. Sim, o diferencial da Herbis é bem simples. É o maior prazo de garantia para o consumidor final, o menor índice de garantia para o lojista, mesmo com todos esses problemas que na rua o consumidor de não fazer a manutenção adequada na motocicleta, mesmo assim nós temos um índice de garantia muito baixo comparado com as demais marcas do mercado e um sistema de garantia facilitado, onde nós não fazemos análise, nós não discutimos, nós simplesmente trocamos a bateria, mesmo que o problema não seja a bateria. Tá? Então, isso cria um vínculo, um relacionamento comercial muito saudável com o mercado. E a outra pergunta é a questão do CCA. A questão do CCA, isso é importantíssimo para a vida útil da bateria, principalmente nos dias mais frios. Porque nos dias mais frios, quando você vai dar partida a frio, se a bateria estiver no fim da vida útil ou com CCA muito baixo, ela vai demorar para dar partida. E vai forçar todos os Os componentes, componentes, né? com Mas aí certeza. também tem aquele quesito. Se o cara colocou um motor de partida de baixa qualidade, no frio, não tem como responsabilizar a bateria. Não, de forma alguma. De forma alguma. Mas é muito fácil culpar a bateria. É mais fácil culpar aquilo que você consegue trocar rápido, né? Porque a Exato, bateria, você tirou, a maioria está embaixo do banco, tirou o banco, exato, trocou. Não é mais fácil do que você ir lá, desmontar lá no motor, ter que exato. tirar o óleo, Vai ter o custo. um custo bem maior, porque a Teórico. bateria, de certa forma, torna-se bem mais acessível, né? Exato.
É bacana. E no quesito hoje, Herbs, ela tem atendido totalmente e muito bem o mercado brasileiro no quesito motos, né? Sim, nós somos relevantes no mercado moto. Hoje, como eu disse, uma produção de 180 mil baterias mês, tá? E a nossa produção ela é robotizada, tá? E, além disso, nós temos a Herbis hoje ela funciona totalmente verticalizada, desde a fundição do chumbo até o produto final. Tá? Tudo é feito lá dentro, com fornecedores nacionais e alguns componentes importados, principalmente aqueles que determinam a vida útil da bateria. Tá? Então, para exatamente ter um CCA maior, um tempo de durabilidade maior e assim ajudando na economia do consumidor final. Bacana. São muitas informações, muitas coisas importantes, algumas coisas que eu literalmente também não sabia mesmo, estando aí com motos há muitos anos e já ter trocado diversas baterias. Mas o que o consumidor pode fazer para que a bateria dure mais, para que ela realmente, assim, a garantia em média chega a ser de 3 anos. Já tive moto com mais de 4 anos com a mesma bateria sem problema nenhum, por conta de alguns detalhes, né? Coisas que eu fiz, coisas que eu vi e falei, vou fazer. De repente é ou não é, mas na dúvida eu acabei fazendo. Como fazer para que a bateria dure mais? O que você acabou de relatar é que você é um cara cuidadoso com o teu veículo. É Sim, porque simplesmente dou valor ao meu bolso. exato. E o consumidor final não entende que isso é economia para o bolso dele. O que você faz gera economia. Se você fizer as manutenções corretas, preditivas, preventivas, as corretivas é aquilo que não tem como prever. Sim. Tá? Furou o pneu, eu tenho que fazer o corretivo. Mas o preventivo, a cada X meses, fazer a manutenção, levar numa oficina, fazer um check-upzinho da moto, é isso que vai elevar a vida útil não só da bateria, mas da moto em si, porque a moto tem um valor. Tá? E na maioria dos casos hoje é o meio de vida de muitas motociclistas. Então, quanto maior a manutenção preditiva e preventiva e usando componentes de boa qualidade, você vai aumentar a vida útil da bateria, como você relatou, entre 3 e 4 anos. Você entrou num detalhe aí que é extremamente importante, né? Ela é preditiva e também é praticamente uma ferramenta de vida. Porque, querendo ou não, quem está na rua, por conta de desligar, eu já tive um problema por conta de ter uma zinabre, né? Em um dos contatos principais da minha moto, estava um pouco fora da velocidade normal da pista, né? Um pouco acima, e do nada a minha moto desligou. Estava numa rodovia, estava numa velocidade muito alta na esquerda e ela desligou. Então, mexe daqui, mexe dali. E por conta de lavar moto, essas coisas, a gente às vezes não tem não tem aquele atento quanto aos contatos, né? Por mais que você fale Sim, assim, poxa, mas aqui é um contato, contato marítimo, algo que não vai entrar água, mas infelizmente entrou e teve esse quesito. E maior parte dos acidentes de moto não é somente por conta de vias, vias é um dos motivos, mas também o cuidado com a moto é obrigação de vida do próprio condutor, né? sim, sim. E a questão da bateria, manter ela realmente sempre alta, em qualidade. Eu já tive uma dificuldade no meu estator que não estava girando energia, então eu cheguei em casa praticamente com a energia da bateria. Cheguei em casa, esquece. Perdi uma bateria por conta disso, por conta de não zelar no estator. Então, por conta de alguns erros, a gente vem aprendendo, se corrigindo e fazendo com que a nossa moto dure mais, o nosso veículo dure mais. E começando a escolher também produtos de qualidade, não produtos de preço. Exato. Então, procurar qualidade vale muito mais. Fazer o check-upzinho da moto e sempre colocar produtos, itens da mecânica, da elétrica, eletrônica da moto de qualidade. Não ir pelo menor preço, tá? Ir pela qualidade. Uma marca conhecida que coloque produtos de qualidade. E uma outra coisa, quando você deixar a moto parada, tira os dois polos da bateria, tá? Desliga os dois polos. Para aquela pessoa que compra a moto e usa mês a mês, dois, Exatamente. extremamente esporádico. Exato. Então, tira os polos da bateria, tira a bateria e quando for voltar a usar, vai lá e coloca. É muito simples. Você, com uma chave, você consegue fixar novamente. É melhor que porque você evita aquele transtorno de justo no dia que você está naquele pique, não, hoje eu vou andar de moto e vai bater na chave
Adeus. Adeus. E não é nem culpa da bateria. Não é culpa da bateria, porque, Sim. querendo ou não, ali tem alarme, igual você falou, tem é, o coisa do satélite, tem bastante coisa que está consumindo vida E se da você moto. pegar as motos de maior porte, de maior cilindrada, a eletrônica embarcada, com sensores Nossa. de tudo que é tipo e modelo, tem até sensor de pressão de pneus, você demanda muita energia da bateria. Por isso que nessas motos o CCA dela é muito maior, acima de 100 amperes. Vamos dizer, em comparação simples, seria uma casa e um prédio, né? O consumo de energia é totalmente diferente. Exatamente. Então, na moto, por mais que a bateria seja o mesmo tamanho, tudo, não vale a pena ficar fazendo trocas por uma marca, ou uma marca não, por um modelo que não é o específico. Exatamente. É importante ler o manual, Sempre. sempre. Vai lá no manual, qual é a bateria? Ah, é essa daqui. Coloque do mesmo modelo, da mesma amperagem, mesmo CCA. Mesma especificação, para também não ter queima de componente, não Exa ter aquecimento de fiação, não exatamente. dá uma de eu sou engenheiro e vou fazer a mudança. É Tá isso bom? aí. Bacana. Gente, baterias, por mais que pareça uma coisa muito simples, mas no fundo acaba sendo um pouco complexa. Mas a importância de realmente ler o manual, de usar de forma correta, sempre olhar quesito dos polos, né? Às vezes o pessoal vai comprar, mas não presta atenção no polo. Manutenção é A importante. manutenção também existe manutenção, por mais que ela seja selada, mas a manutenção está na moto, né? Exato. E comprando sempre equipamentos aí que são veiculados ao que o manual pede. Porque você vai ter uma moto que vai durar mais, vai ter uma bateria que vai durar mais, menos dor de cabeça e realmente curtir aquilo E que a mais gente mais gosta. economia no bolso. E economia 100%. Então, no fim, o barato vai sair muito caro. Então, vai por mim. Parabéns, muito obrigado Obrigado a vocês pela por ter oportunidade. vindo, muito obrigado por trazer à ciência essas dúvidas, que são algumas dúvidas minhas e também de muitas pessoas. Então, valeu, galera. Até Obrigado. breve.